Eu sou Heloísa Borges, apresentadora do programa UE da Educação, que é um programa que nós apresentamos todas as quartas-feiras através das redes sociais. Se inscrevam no canal, o portal Weber Manaus, então é uma produção daqui da região, né, sob direção de Danilo Rodrigues e Brenda Borges. E hoje nós estamos com o tema, né, a semana, é uma semana que nos chama a atenção e por isso nós então estamos com o tema o golpe de 1964 no Brasil e na Amazônia. Então, olha lá, ultimamente a gente tem ouvido falar muito, né, sobre essas questões políticas, né? Será que os militares realmente são melhores? Será que os civis são melhores? Então, assim, vem um monte de interrogação. Vem até a famosa pergunta, foi golpe ou não foi golpe, né? Ou foi revolução? E aí, para nos responder essas questões, nós vamos estar aqui batendo papo, né, com o professor César. O professor César, ele aceitou nosso convite, estou já agradecida, professor, porque aceitar um convite para debater esse tema, no momento de efervescência política que nós vivemos, né, nos últimos dias e nos últimos tempos. Mas aí, antes de falar do professor César, eu digo a você, se inscreva no canal, no YouTube, no Facebook e no Instagram, tá? E aí eu pergunto ao professor, fale um pouco da sua trajetória, né, e da sua relação com a educação. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria muito de te agradecer o convite, Heloísa. Para mim é um prazer estar aqui contigo, fazendo esse programa, fazendo esse debate, e é algo que eu venho trabalhando já há alguns anos, e isso me traz, né, muito prazer em trabalhar com esse tema. Para nós que trabalhamos na área, que somos pesquisadores e que produzimos conhecimento científico, ter a oportunidade de discutir isso com um público que vai para além do público acadêmico é sempre muito importante. Então é um prazer, é um privilégio e, sobretudo, estar junto contigo aqui, né? A gente é companheiro de par fora e agora é companheiro dessa mesa aqui do programa É da Educação. Bom, com relação à minha trajetória, é uma trajetória já bem larga, né? Então, eu sou do Rio Grande do Sul, né? Me formei nos idos de 1997 e de lá para cá sempre atuei na área da educação, sempre pensando a educação em conjunto com a pesquisa, né? Então, essa ideia da indissociabilidade entre ensino e pesquisa. E atuei em todas as redes de ensino, em todos os níveis possíveis. Começo trabalhando na rede pública do Rio Grande do Sul, logo depois de formado, não é? E atuei muitos anos na rede pública do estado do Rio Grande do Sul. Depois eu passei para a Prefeitura de Porto Alegre, também atuei lá na Prefeitura de Porto Alegre. A Prefeitura de Porto Alegre tem um sistema muito interessante de trabalho, que é a Escola por Ciclos, né? Educação por Ciclos, que é muito interessante a proposta de ensino. É um debate para um outro momento, evidentemente. E trabalhei na EJA, Educação de Jovens e Adultos, também um espaço que me deu muito prazer de trabalhar com jovens e com adultos, com pessoas que, embora não estejam na idade que é considerada a idade chave para a educação básica, eles estavam lá querendo aprender a ler, querendo tirar a sua graduação, a sua titulação, não é? E trabalhei em escolas privadas, trabalhei em faculdades privadas, e em 2013 eu chego aqui no estado do Amazonas para um concurso para a Universidade Federal do Amazonas, e desde lá eu atuo no Departamento de História, atuo no programa de pós-graduação de História aqui da UFAM, onde dou aula no mestrado, no doutorado, tem uma série de orientandos aí que estão com as suas pesquisas também a todo vapor, e atuo também no programa de pós-graduação da Unifap, né, do Amapá, onde fui convidado para atuar lá e tenho muitos amigos lá e tenho um trabalho muito interessante por lá também. Então a minha relação com a educação é uma relação de 97 para cá, né? São 25 anos atuando na área, na educação básica, na educação superior, trabalhando com ensino, trabalhando com pesquisa, trabalhando com extensão, que também é uma perna muito importante da nossa atividade na academia, né? E agora estando aqui para fazer essa discussão sobre um tema que é realmente muito importante, né? Numa semana, que é uma semana que nos traz isso à memória. Exatamente.
E aí, professor, eu fico assim muito feliz, César, de saber que você estava no sul e veio para o norte, né? Fez uma opção pelo norte. E aí eu acho que essa somatória, né? Eu acho que é uma somatória de conhecimentos, né? Ligada às questões educacionais, nos ajuda a pensar também, a contribuir com a formação aqui no Estado, né? Eu acho que isso é uma coisa legal. Então, é bom saber da sua trajetória. E aí vem a famosa pergunta, né? Qual o papel da história na sociedade, especialmente na educação? Acho que... Essa pergunta, Luiz, é uma pergunta excelente. Muitas vezes, para quem é professor de história, e todo professor de história já ouviu alguma vez na vida um aluno, aquele aluno mais ousado, mais questionador, perguntar: professor, por que eu estou estudando isso? Por que eu preciso saber do passado? Né? E é fundamental que a gente consiga entender o passado de uma forma, numa perspectiva crítica. Né? O passado, a história é produzida a partir da visão do presente. E, como dizia Hobsbawm, não basta analisar o passado e compreender o passado. É importante analisar o passado, compreender o passado para compreender o presente também. E se nós perdermos essa perspectiva histórica, nós não conseguimos entender onde nós estamos e para onde nós estamos indo. É fundamental a gente entender as transformações do processo histórico, é fundamental nós conseguirmos passar para os nossos alunos a importância do nosso lugar no mundo. E o nosso lugar no mundo só está aqui porque ele foi construído desta forma, historicizado dessa forma. Muitas vezes, processos históricos e fenômenos históricos são naturalizados, como se eles sempre tivessem existido. Na realidade, eles não são naturais, eles são históricos, eles são condicionados historicamente. E pensar historicamente é um processo, pensar historicamente é um aprendizado. Né? Eu me lembro, e aí trazendo essa experiência da educação, que eu acho que é pertinente para esse programa, né, da minha experiência na Prefeitura de Porto Alegre, em que a carga horária das disciplinas era equitativa. Então, história tinha a mesma quantidade de horas, por exemplo, que português. E todas as disciplinas tinham o compromisso de incentivar a leitura dos alunos. As diferentes leituras. Né? A leitura não é só a leitura do livro, a leitura da realidade, a leitura do mundo, a leitura dos movimentos são importantes. Então, nesse momento, o fazer o processo histórico e o compreender o processo histórico e nós nos sentirmos parte integrante deste processo, não meramente sujeitos que recebem essas questões todas prontas, né, é fundamental para a gente poder pensar historicamente e criticamente a sociedade. Uma sociedade democrática, ela precisa incentivar a cidadania, ela precisa incentivar o saber histórico, e ela precisa incentivar a formação cidadã. A formação de cidadãos que saibam pensar criticamente e se colocar diante de um mundo em constante transformação e que nos coloca diariamente, cotidianamente, uma série de desafios e que é preciso dar uma resposta a esses desafios. Então, para isso, né, é necessário que se tenha o conhecimento da história. E o conhecimento da história de forma que lhe permita refletir sobre aquilo, né? Porque eu me pergunto às vezes, né? E se não fosse assim? Né? Eu acho que essas perguntas que você vai fazendo para você mesma, e aí envolvendo, né? Eu olho para o Teatro Amazonas, que é assim, nossa imponência do ponto de vista de pensar esse Estado e pensar uma coisa bonita, mas eu fico pensando, como se deu esse processo, né? Quem foram os operários? Quem trabalhou para levantar? A gente só sabe de Eduardo Ribeiro. Mas Eduardo Ribeiro era o governador, o gestor da época, né? E os trabalhadores? Né? Entendeu? Assim, eu acho que pensar nessa perspectiva crítica que você traz é pensar exatamente no todo, né? De como é que isso se constrói ao longo da história. Deixa eu aproveitar deixa aqui antes de passar para a próxima pergunta, né? Que é exatamente isso. Assim, então a gente pensa a produção histórica e particularmente a produção histórica do Estado do Amazonas, que vem produzindo livros
e pesquisas fantásticas, né? E a tua fala me lembrou, por exemplo, o trabalho da Francisca Deusa, que vai pensar justamente de quem era essa Manaus, que a gente sabe do lado da Belle Époque, o lado do luxo, o lado da Manaus da borracha, mas onde estavam esses trabalhadores? Onde estavam as populações subalternizadas? O trabalho da Maria Luísa Pinheiro Gart, que também tem um trabalho sensacional nesse sentido, pensando o papel dos estivadores nesse contexto. E assim como esses vários outros trabalhos que vêm sendo produzidos no âmbito do programa de pós-graduação da UFAM, em História, né? Na UEA e em vários outros locais, né? Vem colocando essas questões no papel e vem trazendo isso como parte da formação desse conhecimento histórico que é tão importante. Estudar a história do Amazonas, estudar criticamente a história do Amazonas, é um mundo a ser descoberto. Nós temos hoje uma produção historiográfica muito importante. O que falta nós fazermos agora é levar essa produção historiográfica para a sala de aula. Fazer com que as pessoas efetivamente conheçam a história do nosso Estado. Eu acho que isso é fundamental, compreender esse processo. Porque eu penso que nós, os brasileiros, temos memória muito curta, né? Então, conhecer a história é fundamental para que a nossa memória comece, de fato, a funcionar. E aí eu te pergunto, por que dia 31 de março e não 1º de abril, né? O que a história nos diz com relação a isso? A gente deve aplaudir ou repudiar? Perfeito. Esse é sempre um tema controverso, né? A começar pelo dia do golpe de 64. Eu vou começar respondendo a pergunta que tu fizeste no começo, golpe ou revolução, né? Evidentemente que foi um golpe que abalou de forma bastante dramática a nossa democracia e nos colocou em 21 anos de autoritarismo, né? Então, quantas pessoas passaram esse tempo todo sem votar para presidente? Sim. A minha mãe, ela tinha não sei quantos anos quando votou pela primeira vez para presidente em 1989. Então foi 21 anos em que as instituições democráticas do Brasil foram solapadas por um golpe que é o golpe de 1964. E que foi, numa tentativa de legitimação do golpe, foi colocado como uma revolução, né? Mas hoje a gente discute isso de uma forma bastante tranquila e não foi de forma alguma uma revolução. Foi um golpe que tinha por objetivo fundamental impedir a continuidade de um projeto político que naquele momento era representado por João Goulart, mas que antes tinha sido representado por JK e antes ainda tinha sido representado por Getúlio Vargas. Um projeto nacional estatista. Então, muitas vezes, os equívocos sobre o golpe de 64, equívocos generalizados, né, partem em culpabilizar o sujeito. Então, há uma personalização da história. O golpe foi contra o João Goulart. Por quê? Porque o João Goulart era inepto, porque o João Goulart não era competente, ou porque o João Goulart queria fazer uma revolução comunista, ou coisa que o valha, né? Aquilo que eu falei na pergunta anterior, isso é falta de perspectiva histórica. O Getúlio Vargas também não servia. O Getúlio Vargas também deveria ter sido derrubado. O suicídio de Getúlio Vargas, ele vai impedir o desfecho de um golpe em 54. Né? E, a partir dali, nós temos a reafirmação de JK, que mantém uma política nacional desenvolvimentista. O Jânio Quadros, que permanece muito pouco tempo, renuncia e gera uma crise institucional, ou seja, o golpe de 64 poderia ter acontecido em 54 e poderia ter acontecido em 61, que é quando o Jânio Quadros renuncia e os militares querem impedir a posse do vice-presidente constitucionalmente apto a assumir o cargo, né? Então, essa ideia de tentar culpabilizar e personalizar a história é um equívoco bastante comum, né, por parte daqueles que não têm, evidentemente, o conhecimento necessário para compreender o golpe. A outra questão que tu muito bem colocou, e que é basicamente também uma disputa pela memória, é a data do golpe, né? Então, os militares conseguiram descaracterizar o 1º de abril e colocar o 31 de março.
Sim. Né? Se nós formos pensar qual é o marco do golpe, né? A partir do dia 30 de março, já começa a haver uma mobilização das forças armadas em Belo Horizonte. Belo Horizonte, é. Né? No dia 31 de março, na madrugada do 31 de março, começa a haver a mobilização das forças em São Paulo e na Guanabara. Né? Mas, efetivamente, o golpe vai ser dado no dia 1º de abril, né? Que é quando ocorre a destituição do João Goulart. Né? O que eles fizeram? Para descaracterizar o 1º de abril como dia da mentira, né? e não colocar o golpe coincidindo com esse dia, que traz uma série de brincadeiras, né? Enfim, eles conseguiram trazer o golpe para 31 de março. O mais importante, né, do que a data, né, é a gente saber que não há nada a ser festejado. Né? Foram 21 anos de autoritarismo, 21 anos das instituições solapadas, e solapadas progressivamente, porque foi criado um aparato jurídico que dava base para esse autoritarismo, né? E que, esses 21 anos, a gente ficou à mercê da ditadura militar. E é um período bastante complicado da história brasileira que cabe a nós, historiadores, fazer cada vez mais uma reflexão crítica. Há muito espaço ainda para pesquisa sobre o tema. Cada vez mais aparece documentação. Hoje nós temos o Arquivo Nacional com uma parcela significativa de documentos digitalizados e dando acesso a pesquisadores. Boa parte da documentação norte-americana sobre o golpe de 64 e sobre a participação dos americanos no golpe de 64 também já está disponibilizada, uma boa parte online também, digital. Né? Então nós temos sim muito material para trabalhar, nós temos sim a necessidade de fazer uma reflexão importante e passar isso para as pessoas que não são diretamente ligadas ao campo da história, não são diretamente ligadas ao campo do conhecimento científico. Se eu tiver tempo, gostaria de colocar uma outra questãozinha. Fique à vontade. Que também é importante, né? Que para nós historiadores isso é comum, né? Mas às vezes há uma diferença para a maioria das pessoas. O passado é um só. No entanto, existem diferentes formas de acesso a esse passado. Né? Então, uma dessas formas é a história. A história é pensada como um procedimento metodológico de produção do conhecimento científico. Né? Ou seja, o rigor científico, o rigor acadêmico, a metodologia aplicada à análise das fontes históricas. Outra forma de acesso ao passado é a memória. Né? São formas distintas de acesso ao passado que não podem ser confundidas e sequer hierarquizadas. Né? O que uma pessoa lembra da ditadura militar, né, faz parte das suas lembranças afetivas. E, evidentemente, essa memória ela não tem a mesma natureza da produção do conhecimento científico metodologicamente orientado. Né? Então, são formas distintas de acesso ao passado. Hoje, o que nós vivemos, e que talvez traga boa parte desta, entre aspas, polêmica que a gente vem mencionando, é o confronto entre essas duas formas de acesso, em que, por vezes, a memória é confrontada com a história. Então, aquela coisa, mas o meu pai e o meu avô viveu aquela época não era tão ruim. Né? Ou seja, são formas diferentes de acesso àquele saber. Uma pessoa que tem câncer e um médico que estuda o câncer, eles vão ter visões diferentes sobre o seu objeto. Né? O câncer é o mesmo, né? Mas uma pessoa sente o câncer de uma maneira que o médico não sente. E o médico enxerga o câncer de uma forma científica, né? Que o doente não vai poder fazer. Né? Então são olhares distintos, são visões distintas, formas de acesso distintas ao mesmo passado. Por isso que pensar história e pensar memória, né, traz, sobretudo em momentos como o de hoje, em que as discussões políticas são acaloradas e que há uma tentativa clara de reabilitação desse período autoritário no Brasil, né, uma tentativa, inclusive, capitaneada por instituições políticas, né, entre as quais o próprio presidente da República. Né. Então, neste momento em que essas discussões são acaloradas, essa disputa entre memória e história, formas distintas de acesso ao passado, né,
passa a ser uma forma de chamar essa atenção. Então, nós, historiadores, temos as nossas pesquisas confrontadas por uma forma de acesso ao passado que é distinta da nossa, que não é nem pior nem melhor, é diferente. Então, da mesma maneira que a percepção sobre o câncer de um paciente não é a mesma percepção de um médico. Você fez eu me lembrar que quando você falou, quando você se apresentou, né? Quando eu pedi para você falar da sua trajetória, você falou da EJA, da Educação de Jovens e Adultos. E o meu mestrado, eu sou especialista em Educação de Jovens e Adultos, e o meu mestrado foi analisando como que a qualidade total, a gestão da qualidade total, ela trabalhava a inclusão, a implantação na EJA, e como é que esse aluno era atendido. Então, assim, durante um bom tempo eu estudei a EJA, e também fui professora da EJA, né? E você me traz essa discussão. E aí, falando agora de história, né? Eu lembro muito bem que quando eu trabalhei com esse grupo, vinha muitas lembranças do período desse período de 64 em diante, que é o período onde as pessoas já eram adultas e elas lembravam de fato, tipo assim, Manaus era cidade pequena, né? E aí a Zona Franca veio graças a quem, né? E aí a ideia de que aquele governo militar, aqueles governos militares desse período de 21 anos, fizeram muito bem para cá, né? Para essa nossa região. Então, assim, aí você vai, aí quando você falou da memória, me chamou muita atenção, porque na realidade na memória fica a afetividade. Ou você gostou ou você não gostou, né? Também a memória tem isso, né? Do que gostou e do que não gostou. E hoje a gente vive isso. Algumas pessoas defendendo um modelo da qual ela nem viveu, mas com base em falas de algumas pessoas que ela vai se embasar, né, para ter argumento para dizer que seria muito bom o retorno dos militares. Então, essas são coisas assim que nós precisamos, de fato, nós que somos da educação, discutir. E aí, César, mais uma vez, eu já vou antecipando o meu agradecimento, porque eu acho assim, que são pontos extremamente relevantes para se discutir com os alunos, não só na universidade, mas, acima de tudo, com os alunos do ensino fundamental e médio, para se compreender como sujeito, inclusive da história, né? Olha, você viu essa semana, né, os artistas chamando a juventude para votar, né? Para poder tirar seu título, né? Ou seja, chamando os jovens para fazer história, né? Então, se você trouxer nessa discussão. Mas aí eu te pergunto, aquele momento político, o que representou para a sociedade, né? Que nós podemos aqui trazer, exclusivamente nesse momento do debate. Bom, em 1964, né, o Brasil vivia, por um lado, uma profunda crise econômica, e uma crise econômica que tinha múltiplas razões. Então, o governo JK, com a construção de Brasília, por exemplo, havia contraído diversos empréstimos externos. Isso trouxe uma instabilidade econômica para o país. E, ao mesmo tempo, havia já, desde o segundo governo Vargas, o governo democrático, uma disputa muito clara entre dois projetos políticos antagônicos. Um projeto nacional-estatista, capitaneado por Getúlio Vargas, e um projeto que tinha na UDN o seu principal protagonista, que era um projeto liberalizante, que era um projeto que tinha por objetivo acabar, por exemplo, com o monopólio da Petrobras, que hoje vem sendo progressivamente quebrado, que tinha por objetivo acabar com a CLT, coisa que foi já bastante deteriorada da reforma trabalhista no governo Temer, né? Então nós tínhamos uma ideia clara de dois projetos antagônicos. Um nacional-estatista, né, caracterizado sobretudo na figura de Vargas e na sequência JK e João Goulart, e um projeto que tinha na UDN o seu principal protagonista. O golpe de 64 veio nesse sentido, veio para interromper um projeto em curso, né? E os militares, só que o que se esperava do golpe de 64? O mesmo que aconteceu em 2016. Tira o João Goulart, no ano 64, 65 haveria eleições.
E os candidatos, os políticos que apoiaram o golpe de 64, já se organizavam e se mobilizavam naquele momento para concorrer nas eleições de 65. Porque quem apoiou o golpe, boa parte daqueles que apoiaram o golpe, eles imaginavam uma ação que era uma ação pontual das Forças Armadas, que era somente a retirada do João Goulart. O que acontece? Castelo Branco assume, a sequência de atos institucionais faz com que seu mandato seja prorrogado até 66, e logo na sequência, o fim das eleições presidenciais e a perpetuação da ditadura no poder. Esses sujeitos que apoiaram a ditadura, JK, Carlos Lacerda, Adhemar de Barros, Magalhães Pinto, foram todos perseguidos por ela, porque eles não esperavam que os militares permaneceriam no poder após o golpe. E a partir daí, nós temos uma sequência absurda de violações dos direitos humanos em todos os graus. Então, os sindicatos que vinham se organizando progressivamente no Brasil todo, em torno de federações, em torno de confederações, sofreram intervenções diretas. Boa parte dos líderes sindicais foram presos e assassinados. Aqui em Manaus, um dos mais importantes líderes sindicais, que foi o Antogildo Pascoal Viana, foi assassinado pela ditadura no dia 9 de abril de 64, no Rio de Janeiro. E os militares simularam suicídio, como se tivesse pulado do prédio. Outros líderes amazonenses também sofreram violências, perseguições e prisões. Entre eles destaca o Fábio Lucena, que mais tarde foi senador e que era presidente do Sindicato dos Bancários. O Avis Valente, importante liderança sindical aqui em Manaus, que foi presidente do Sindicato dos Gráficos, também foi preso e destituído de suas funções. Assim como os sindicatos, as universidades sofreram um processo que o Carlos Fico, historiador que trabalha também com o período da ditadura militar, se refere como Operação Limpeza, que as universidades os professores sofreram perseguição. Nas Forças Armadas, há uma questão que é importante de se pensar, que é que as primeiras vítimas da perseguição dos militares foram os próprios militares, porque havia dentro das Forças Armadas uma clara distinção entre aqueles que eram golpistas e aqueles que eram legalistas, que defendiam a manutenção do processo legal. E esses também foram, muitas vezes, exonerados ou sofreram perseguições ao longo de sua carreira. Então, esses militares sofreram também uma séria perseguição. No campo político, então, houve um esvaziamento do Congresso Nacional da Oposição. O ato institucional número 2, que fecha os partidos políticos, estabelece um reordenamento do processo partidário justamente para esvaziar o poder simbólico do PTB, que trazia consigo a herança varguista. E aí se constituem dois novos partidos, que é a Arena e o MDB. Na época MDB, hoje é MDB novamente. As populações indígenas, o genocídio que ocorre sobre a população indígena brasileira é absurdo. Então, até hoje, os registros, que são muito fragmentados, nos mostram que houve praticamente 9 mil indígenas assassinados. Aqui a nossa BR-174 e a usina hidrelétrica de Balbina, ela ocorreu justamente às custas do genocídio dos Waimiri-Atuari. Então, pensar que a ditadura militar representou, acima de tudo, a violação dos direitos humanos de segmentos diversos dentro da população brasileira, e, em grande medida, colaborou para que as pessoas se afastassem da política, porque não podia falar de política. É fundamental de pensar assim nisso. Então, quando a gente pensa em ditadura militar, nós temos que pensar justamente nessas violações, naqueles que foram silenciados, e, infelizmente, nós estamos vendo agora o retorno da censura. Então... Será, César, que por isso que ainda hoje nós temos... Eu sou professora de política, da educação, eu sou mestre na área de política, e aí quando eu começo a dar aula, então, as minhas disciplinas estão ligadas à política, estão ligadas à questão da gestão, ao processo educacional, aí sempre tem aluno dizendo,
Mas já vai tratar de política, já vai colocando essa discussão como se fosse uma coisa negativa, né? Será que é reflexo da ditadura, desse período aí que ninguém podia se manifestar? Né? Eu tenho trabalhado com o tema da censura. Então, eu venho me debruçando um pouco sobre isso, né? Especialmente aqui no estado do Amazonas. Aqui no Amazonas, logo após o golpe de 64, 2 jornais foram fechados, o Jornal A Gazeta e o Jornal Trabalhista. Em 68, uma revista que era ligada ao grupo de estudos cinematográficos do Clube da Madrugada, que tinha como editor o José Gaspar, né, também foi fechada pelos militares. Então, essa ideia da censura, e sobretudo no contexto atual de retomada da censura, né, me vem fazendo refletir sobre isso, e pesquisar mais sobre isso, escrever mais sobre isso. E, na realidade, o que nós temos que pensar é que existe uma cultura política marcada por uma tradição autoritária. Ou seja, existe uma cultura de vigilância sobre as liberdades de expressão. Uma significativa parcela da população não enxerga isso como censura. Então, uma significativa parcela da população não enxerga que proibir uma mostra porque ela faz referência a um beijo homossexual, né, não vê isso como censura, vê isso como defesa dos interesses da família ou da moral cristã, né, não vê isso como censura. Mas isso é censura. Né? Se eu estou censurando que uma mostra tenha como temática LGBTQ e a mais, né, no próximo momento pode ser uma mostra que censure questões religiosas. Né? Então a censura sempre tem seus dois lados. Então nós temos uma tradição autoritária, essa tradição autoritária é marcada por uma cultura de vigilância sobre as liberdades de expressão e funciona mesmo em momentos que não são momentos autoritários. Vivemos hoje em plena democracia, mas uma democracia caracterizada pela ascensão de um populismo de extrema-direita, né, e que tem nesse discurso moralista, né, uma base muito representativa desse discurso. Né? E aí essa defesa da família, essa defesa da moral, justifica atos de censura. Ok, César, muito bom essa conversa mesmo, né? Mas aí o que fica de impacto, né, desse período aí de 64 para cá para o estado do Amazonas, né? Perfeito, ótima pergunta, Luísa. Muitas vezes a gente pensa que por estarmos longe dos grandes centros urbanos, e em meio a uma floresta, né, que o estado do Amazonas e que Manaus não sofreram com a ditadura militar. É um engano isso, né? Isso não se justifica a partir de uma pesquisa empírica nesse sentido. Manaus sofreu tanto quanto as demais cidades. Né? As prisões arbitrárias ocorreram às centenas, né? Como eu falei agora há pouco, os sindicatos foram invadidos, né? Os seus líderes foram depostos e presos, né? Estudantes universitários foram perseguidos. O nosso governador à época, que era o Plínio Ramos Coelho, que era do Partido Trabalhista Brasileiro, partido do João Goulart, ele também sofre a sua deposição, assim como no Pará, o Aurélio do Carmo também sofre. Né? Logo após, quem assume por meio de uma eleição indireta da Assembleia Legislativa é o Arthur César Ferreira Reis, e a partir daí nós temos uma escalada do autoritarismo no estado do Amazonas. Arthur César Ferreira Reis, que é um ícone da historiografia amazonense, o prédio onde está a minha sala hoje, e que abriga a Secretaria do Departamento de História, tem por nome Arthur César Ferreira Reis, dada a importância do Arthur César Ferreira Reis para a historiografia amazonense, mas isso não impede que nós não analisemos a sua postura como político. Né? E a sua postura foi extremamente autoritária. Né? Essa escalada do autoritarismo no governo Arthur Reis, que vai de 64 a 67, né, foi gritante. Então houve conflitos com a Assembleia Legislativa, né? Houve fechamento da Assembleia Legislativa em função de uma disputa política do Arthur César Ferreira Reis com as lideranças parlamentares. Houve a prisão do Plínio Ramos Coelho.
Quando a Justiça decretou habeas corpus para o Plínio Ramos Coelho, Arthur César Ferreira Reis rejeitou esse habeas corpus, se recusou a soltar Plínio Ramos Coelho. O nosso tribunal ele fez uma sessão rodeado de policiais militares, né, levando uma crise institucional no Amazonas sem precedentes. Muitos desembargadores se aposentaram, né, nesse contexto. Então, violência sobre os sindicatos, perseguições políticas sobre, por exemplo, o nosso Arlindo Porto, né? Aqui na prefeitura de Manaus, Manuel Rodrigues, né, que era um vereador ligado ao PTB e ligado aos sindicatos, também foi deposto, né? As nossas populações indígenas sofreram um genocídio absurdo, né? Então, pensar os impactos da ditadura militar em Manaus e no estado do Amazonas é pensar nessa sequência de atos arbitrários, de atos autoritários que foram colocados daí por diante. Temos, evidentemente, a Zona Franca de Manaus, que até hoje tem um papel fundamental e importante aqui, né? Mas é um projeto que remete ao século XIX, né? Que foi colocado na Câmara Nacional, no Congresso Nacional, por um grupo de parlamentares amazonenses, entre eles o próprio Plínio Ramos Coelho, pela criação de um Porto Franco aqui no estado do Amazonas, e que acabou desembocando em 67 na criação da Zona Franca de Manaus, que é um modelo, né, que todos nós sabemos que tem limites importantes e que cabe a nós, amazonenses, desenvolver as nossas potencialidades efetivas. Mas aí eu imagino que seria tema para um outro programa, né? Sim. Já que teria tanto assunto para falar nesse sentido. Então, você como historiador, que lições você, assim, desse momento seria interessante trazer para a gente resgatar aqui? Tomar uma aguazinha. Bom, penso eu que a pior das democracias é melhor do que a melhor das ditaduras, né? Sim. Então, acho que é fundamental a gente pensar que a participação cidadã da população nos processos democráticos é fundamental para que nós consigamos superar uma tradição autoritária e construir uma tradição de participação, né? De participação popular efetiva, né? Então, eu imagino que a minha grande lição nesse sentido é que a gente consiga superar essa tradição autoritária e buscar progressivamente a participação efetiva da população nos espaços públicos, nas instituições, nos debates políticos e construir, por meio do diálogo, o diálogo sempre é fundamental, o diálogo e da tolerância, né? Soluções que possam, né, fazer com que nós avancemos como sociedade. Essa pandemia nos trouxe muitos desafios, nos trouxe muitas dificuldades. E a minha esperança é que nós possamos sair um pouquinho melhores do que nós entramos na pandemia. Não sei se isso é possível, às vezes eu fico meio pessimista, mas é a minha esperança. É verdade. Eu acho que as lições, né, que devemos evitar, eu acho que você foi feliz, na minha opinião, com as lições que você traz. Porque, assim, por mais que se fale de uma democracia ainda muito, vamos dizer assim, ainda iniciante, né? Que está ainda aprendendo, porque nós estamos aprendendo a viver num país onde nós podemos escolher, onde nós podemos definir, e não mais definir dentro de uma perspectiva do pessoal, né? Acho que você, na sua fala, você foi trazendo um pouco isso. Nós estamos precisando aprender, escolher em cima de que país nós queremos, de que estado nós queremos, de que cidade nós queremos, enfim, de que escola queremos, né? E aí começar a pensar quem que pode nos representar, já que eu não posso ser o candidato ou a candidata, né? Mas, assim, nesse sentido, eu acho que a democracia, para nós, é ainda... e será, acho que por muito tempo ainda, um processo de aprendizagem. Mas eu te pergunto, como os ensinos de história da educação básica tratam esse período da vida política do país? Como é que você, que é um professor pesquisador, que trabalha com essa questão do ensino da história? Perfeito. É também uma pergunta excelente, né? E
eu participei agora, no final do ano passado, num evento lá no Amapá, que o título do evento era muito interessante, A Memória Vai à Escola. Ai, que Então, legal. era um projeto de extensão criado por uma professora da Universidade Federal do Amapá, que é a Maura Leal, né? E que o objetivo era trazer elementos da memória para dentro da escola, né? Como trabalhar esses temas. E ela me convidou justamente para trabalhar o tema, para discutir o tema da ditadura militar, pensando na ditadura militar no ensino da educação básica. Eu produzi um artigo, né, que vai ser publicado numa revista daqui a pouquinho, né, e que fiz uma pesquisa, enfim, para pensar isso. E acho que é fundamental a gente trabalhar cada vez mais esse tema. Penso eu que alguns problemas são clássicos disso. O primeiro deles, a forma como o currículo de história é organizado na educação básica. Normalmente, o currículo de história segue uma organização essencialmente cronológica. Então, os alunos começam a estudar lá no 6º ano, né, e vão sequencialmente até o 9º ano. E, por azar nosso, né, ou por azar dessa organização, o tema ditadura militar vai ser exatamente no último período do último ano da educação fundamental, por exemplo. Ou seja, é aquele período que o professor está espremido entre as datas festivas, entre o fechamento de nota, entre a organização para a formatura dos alunos, e os alunos já estão, alguns já passados, outros já abandonaram, e acaba trabalhando muito pouco o tema é muito pouco explorado, né? No ensino médio isso acontece a mesma coisa. Então, no 3º ano, no finalzinho lá é que vai ser trabalhada a ditadura militar. Eu penso que é fundamental que nós tratemos a história do Brasil de forma mais densa, repensando os currículos escolares. Então, tem outras formas de organização de currículo, para além da organização cronológica, história temática, história por conceitos, né, que possibilita pensar temas como democracia, como ditadura, né, como participação popular, como cidadania, né? Então eu penso que é fundamental que na educação básica nós consigamos tratar temas como ditadura militar, como democracia, como violações dos direitos humanos com tempo, né? Evidentemente que agora a gente vive um momento em que a nossa educação, sobretudo a educação do ensino médio, vem sendo alvo de retrocessos constantes. Sim. A nova lei do ensino médio, por exemplo, é uma demonstração clara do tipo de educação que se está pensando. Uma educação essencialmente tecnicista, em que o professor não vai ter, se já tem pouco espaço para trabalhar, vai ter ainda menos espaço para trabalhar. Não se quer um aluno crítico, não se quer um aluno que pense a sociedade e que consiga compreender os processos históricos. Se quer um aluno que reproduza e que sirva de força para o mercado de trabalho. Então esse é outro desafio que nós estamos enfrentando. É um desafio em que os processos escolares, né, eles estão também sendo alvos de um retrocesso, né? E isso é bastante lamentável para nós todos. Eu penso que é fundamental que a educação básica trabalhe temas como esse, trabalhe de forma densa, né, buscando problematizar questões que são essenciais nessa temática, para que as pessoas possam conhecer a história do nosso país, né? E também a história do nosso Estado, porque o ensino da história do Estado do Amazonas também vem tendo um espaço cada vez menor nos currículos escolares. Acho que é fundamental a gente pensar e valorizar mais a nossa história brasileira, né, e a nossa história aqui do Estado do Amazonas. É verdade, César. Eu acho que nós estudamos e às vezes, né, não damos a devida atenção e acaba que o aluno acaba se centrando muito mais na discussão, em pequenas discussões, né, assim. Então, eu acho que o que você traz assim, de importância para a gente pensar essa matriz curricular do ensino fundamental e médio é fundamental. Mas aí já estamos caminhando já para os finalmente. Eu te pergunto se tu tens ainda alguma questão importante para registrar, que seria legal ficar aqui para a gente, né, com esse tema, né, do golpe de 64,
E fale um pouco mais também desses historiadores que você está formando, que você, né, que eu acho que é um segmento daí da área de educação, né, que envolve a formação de profissionais de história, né, historiadores e professores. Perfeito. Obrigado, Luiz, pela pergunta. Obrigado pelo convite, né? Obrigado ao Danilo, ali que está na editoração. E penso que a principal questão é a gente tentar compreender os processos históricos, tentar enxergar que somos agentes desses processos e que as coisas são em virtude do que foram, né? Então, a história é fundamental para nós compreendermos o presente. A história não se reproduz, mas ao olharmos para trás, nós conseguimos compreender os processos atuais, né? Então, isso traz uma vantagem para o historiador, que é conseguir pensar retrospectivamente, conseguir compreender que tais conceitos podem auxiliar a pensar o presente. Por isso que, às vezes, o historiador é chato, né? As pessoas acham que o historiador enche o saco e problematiza com tudo, mas é que isso é um vício da profissão. Então, a minha mensagem seria em relação a isso, né? A gente pensar historicamente, pensar que somos agentes dessa transformação e que isso é importante. Com relação a essa nova geração de historiadores que vem produzindo sobre essa temática, né, eu fico muito contente em perceber que isso cada vez mais tem se desenvolvido aqui no Estado, no nosso programa de pós-graduação, em outros espaços, como a própria UEA, né, e que tem muitos pesquisadores interessados em trabalhar com o tema e com pesquisas bastante importantes. Então, nós temos um laboratório na UFAM, que é o Laboratório de Estudos sobre História Política e do Trabalho na Amazônia, onde muitos pesquisadores vêm desenvolvendo as suas pesquisas de graduação, de mestrado, de doutorado, né? E aí tem o Tiago Queiroz, a Jandira Magalhães, a Fernanda Fernandes, a Vanessa Sampaio, todos com trabalhos que dialogam sobre esse período. Eu vou esquecer um monte de gente, o Andrew, né? Enfim. Fora do nosso laboratório, tem também outros colegas que vêm desenvolvendo importantes pesquisas. E aí lembro do Vinícius do Amaral, do Leonardo Benz, que é professor da Newton Lins, né? Da Thalita Magalhães, também professora da Newton Lins. E isso só para mostrar que sobre essa temática e sobre esse período, as pesquisas vêm ganhando um dinamismo muito significativo e a gente vem conseguindo problematizar essas questões para o nosso Estado, né? Para aqueles que há pouco tempo pensavam que não tinha havido ditadura no Amazonas, que o distanciamento geográfico tinha talvez nos aliviado um pouquinho das agruras da ditadura, né? Hoje temos uma série de pesquisadores que têm mostrado que não, que mesmo aqui no estado do Amazonas a ditadura teve os seus tentáculos, e esses tentáculos foram fortes, né? Os trabalhadores dos sindicatos, as populações indígenas, grupos políticos, né? Eles são o exemplo e a prova viva disso. Nem tão viva assim, porque alguns morreram. Verdade. Bom, César, eu te agradeço, né, assim, por aceitar mesmo vir aqui, trocar ideia, falar do seu trabalho. Eu sou pesquisadora e uma das coisas que mais me empolga é quando a gente começa a falar daquilo que nós estudamos, daquilo que é o nosso trabalho, né? E aí eu fico muito feliz de poder ter e contar, né? Porque a gente trabalha, faz uma série de outros trabalhos. E aí eu peço a você as suas considerações já para a gente já ir realmente finalizando aqui o nosso bate-papo. Eu só gostaria de agradecer novamente a oportunidade, dizer que foi um imenso prazer poder estar aqui falando sobre um tema que é um tema sobre o qual eu venho me dedicando desde que cheguei ao estado do Amazonas, um pesquisador gaúcho, né, em terras amazônicas, acabou tendo que pesquisar a Amazônia, né? E para mim foi um desafio começar a pesquisar a Amazônia, lá em 2013, logo que cheguei, o que acabou gerando uma mudança do meu objeto de estudo. Trabalhava com outro contexto no Rio Grande do Sul, e passei a trabalhar com história política do estado do Amazonas. E para mim é sempre um prazer poder falar das minhas pesquisas, poder falar das questões que a gente vem trabalhando em sala de aula.
Hoje mesmo, pela manhã, tive uma aula de História do Brasil 4, em que nós discutimos esse tema, e que foi uma aula muito interessante, inclusive. E para mim é um prazer, fico agradecido pelo convite, pela oportunidade. Espero que todos tenham gostado da nossa conversa. Sim, sim, estão gostando e vamos estar em outros momentos. Com certeza o convite vai se estender para outros encontros. César, muito obrigada. Eu aqui, então, vou encerrando o nosso programa, pedindo a vocês, mais uma vez, que acompanhem o portal Weber Manaus pelas redes sociais. E às quarta-feiras estamos aqui, sempre discutindo sobre educação, porque o programa chama-se UE da Educação. Muito obrigado, um forte abraço a todos.